Bora terminar os estudos? Nesse vídeo eu vou te mostrar talvez a forma mais simples e mais poderosa para você se organizar aí na hora de sentar, aprender a retomar os conteúdos básicos e garantir a sua aprovação na prova do Enseja. Vem comigo então. Bom, questão de estudar, né? Eu tô aqui, ó, com uma prova. Eu estou aqui com o meu caderno, esse é um bloco de notas, e aí você pensa o seguinte, sempre a gente deve partir também de um conteúdo em vídeo, é por isso que a gente grava tantos conteúdos aqui para você e disponibiliza as aulas. Então a gente pode chamar aqui a trilogia da aprovação. O que eu vou fazer aqui agora? Por que trilogia? São 3 elementos, você tem a prova, você tem o seu caderno, e você tem um vídeo. Então eu vou pegar um vídeo aqui, ó, de Ciências da Natureza, entrei aqui no nosso canal ali, literalmente como eu tô com a prova de Ciências da Natureza, eu vou pegar esse vídeo aqui, ó, Ciências da Natureza. Maravilha, pulou a propagandinha aqui do YouTube, a gente chega no que a gente realmente quer. E aí como que funciona, tá? Eu vou adiantar aqui esse conteúdo. Bom, cheguei aqui na questão que eu quero. Eu sempre dou essa dica de você deitar o seu telefone para você ter uma visão melhor. Vou escorar aqui e vou fazer o quê? A partir da hora que eu estou assistindo o conteúdo, o que você tem que fazer? Para que você tenha uma fixação de verdade e consiga reter a informação, você tem que anotar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, pegou o seu caderno, o seu bloco, você anota lá, ó, né? Ó, aula de ciências da natureza. Beleza? Coloca lá o dia que você está fazendo. Maravilha. Anotado aqui. O que você vai fazer? Você vai começar agora a anotar os tópicos. Então, conforme eu vou respondendo aqui, vou ensinando as dicas, tá? Ah, você viu uma dica aqui. Na hora parece ser algo simples para você. Mas por quê? Porque eu estou falando e você está me vendo. Mas se você não anotar isso, terminando essa aula, você não vai mais lembrar. Então o que você tem que fazer? Eu falei alguma dica, você tem que vir aqui, ó, e anotar. Ah, então vamos colocar aqui, ó. Dica número 1. Aqui, o que eu vou fazer? Ó, sempre falei ali, começar a ler. Vou fazer o quê? Começar a ler pelo enunciado, tá? Então essa é uma primeira dica, começar a ler pelo enunciado. A partir da hora que você anota e escreve isso, fica totalmente gravado no seu cérebro. E se você fizer isso com todas as dicas e com todos os tópicos, você vai ter uma retenção, uma capacidade de absorver os conteúdos muito maior. Um erro que as pessoas cometem é, elas assistem às aulas, tá? Seguem aqui as aulas, mas elas não anotam. Porque a impressão que você tem quando você está assistindo algo, está ouvindo alguém falar, é que você vai reter aquilo. Mas na prática isso não acontece. Senão você seria, na verdade, uma enciclopédia. Quantas coisas você já ouviu e já aprendeu na sua vida? Milhares! Agora, quantas você conseguiu realmente reter? Essas informações, esses conteúdos que você ouve, você está usando aquilo que a gente conhece como memória de trabalho. Só que você precisa fazer o quê? Você precisa pegar as partes mais importantes e levar ela para a sua memória de longa duração, que é aquilo que você não esquece mais. Só que como que você consegue fazer isso? Ó, anotando. Então eu venho aqui, anoto, né? Dica número 1, começar pelo enunciado. Aí você vai colocar aqui, dica número 2, e aí você vai escrever essa dica. Dica número 3, e você vai escrever essa dica, e assim por diante. Ou seja, chegar no final de uma aula, de um vídeo, você vai ter 3, 4, às vezes 5 tópicos importantes. E aí o que é um estudo de verdade? Depois de uma semana, alguns dias, 10 dias, um mês, você tá vendo o quê? Você vai voltar no seu caderninho e você vai ter, olha só as partes mais importantes que eu anotei. Você vai retomar esses conteúdos.
Aí nós chamamos de estratégia de fixação. Você vai fixar, porque você retoma. E cada vez que você retoma, é como se você estivesse passando mais cola nessa informação que está lá no seu cérebro. Se você não acessa ela, é como se fosse um durex muito sem vergonha, que você coloca, quando você vira as costas, ele já começa a se descolar. Aí você vem e cola de novo, você vem e cola de novo. O que é isso, professor? É quando você retoma as suas informações. Então a parte mais importante para você estudar é esses 3 elementos. Você tem o vídeo, você tem a prova impressa para que você ache aquela questão e faça aqui, e você tem a sua anotação, tá bom? Se você tiver uma apostila também, maravilha. Se eu estiver dando algum tópico de conteúdo, você pode vir aqui, achar no seu material, e aí você vai fazer o quê? Você vai seguir lendo aqui, tá bom? Esse a gente chama de, o termo mais técnico é um setup, né? Uma organização para você fazer aí na sua escrivania, na sua mesa, na sua rotina de estudo. 3 elementos básicos sempre para você tornar o seu tempo de estudo mais produtivo. Caderno, material impresso, que aqui é a nossa prova, e aí sim a geração de informação, que aqui é um vídeo ensinando, gerando conteúdo e estratégia para você. Bora terminar os estudos, uma dica simples, mas que vai bloquear você de cometer o erro de só ficar assistindo, achar que está retendo tudo e na prática acabar não retendo quase nada. Assistiu algo novo, viu uma informação, anote e você vai ver que com o tempo sim, você vai sempre lembrar das partes mais importantes, das dicas mais importantes e dos tópicos e dos conteúdos mais importantes. Por quê? Porque você anotou e você revisou esses tópicos e essas dicas mais importantes depois. Não tem segredo, não se trata de professor, eu tenho dificuldade, professor, eu não consigo aprender. Não é verdade. O que acontece é, você tem que seguir uma metodologia que facilita o seu cérebro reter as informações. Então, se você seguir um método, você vai ajudar o seu cérebro a reter as informações. Agora, se você não segue um método de estudo, aí você vai achar que você tem dificuldade e não é verdade. É você que não está seguindo um bom mecanismo para reter as informações. Bora terminar os estudos, bora aproveitar esse setup aqui, essa organização básica, mas fazer ela acontecer de verdade aí na hora que você senta para estudar. Valeu? Deixa o seu comentário se você já faz esse tipo de organização aqui e sempre costuma anotar os tópicos mais importantes e a gente se vê no próximo conteúdo. Grande abraço!